Vamos ao estudo das ações que nós temos quando há uma ofensa a um direito da criança e adolescente. Então, como que funciona as ações judiciais de proteção nos casos de ofensa aos direitos assegurados da criança e adolescente no nosso Estatuto da Criança e Adolescente? Então, sempre que um direito for violado, houver uma ofensa a esse direito, eu posso ingressar em uma ação judicial de proteção. Quem que tem legitimidade para propor essa ação? O que é legitimidade? São aquelas pessoas que podem propor a ação em nome da proteção aos direitos da criança e adolescente. Então, quem que pode propor ações de proteção quando há uma ofensa a esses direitos? O Ministério Público, que nós já vimos que tem uma função importante na proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, o Ministério Público ele tem a legitimidade ativa para ingressar com ação judicial, inclusive ações contra os pais, os genitores dessa criança e adolescente. No caso, por exemplo, que há uma violação, que é necessária uma suspensão ou perda do poder familiar. Eu tenho o Ministério Público com papel ativo nessa proteção. A União, então a União também tem legitimidade concorrente a isso. Estados, o Distrito Federal e os territórios, municípios e associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos. Nesses casos, nós podemos ter inclusive a ação civil pública. Então, a ação civil pública, nessas situações que há uma ofensa a um direito, que é necessária uma ação civil pública, né, que é uma ação que vai ter uma comoção maior, que ela tem um intuito de proteger todas as violações dos direitos das crianças e adolescentes, não apenas de uma criança específica, né, um direito que é de todos, um direito difuso, por exemplo, eu tenho como legitimado para propor essa ação todas essas pessoas. Então, União, Estado, Distrito Federal, territórios e associações de proteção à criança e adolescente, tá? Todos eles podem propor ação civil pública. Qual é o fórum competente para isso? Então, o fórum competente é o local onde irá ocorrer aquela ação, então onde ela irá continuar, ou quem irá julgar aquela ação. É o local onde ocorreu ou deve ocorrer a ação ou omissão de violação. Então, há uma violação ao direito da criança e adolescente assegurado. Com isso, eu posso propor uma ação civil pública para a proteção desse direito da criança e adolescente. Não é qualquer pessoa que pode propor ação civil pública, apenas esses legitimados que apresentei para vocês. Então, os legitimados concorrentes. Claro que o Ministério Público ele tem a função também de atuar nos direitos individuais de cada criança e adolescente. O foro competente de qualquer lugar onde ocorreu aquela violação e eventuais multas aplicadas são revertidas para o Fundo da Infância e da Juventude, geridos pelo Conselho Municipal de Criança, do Direito das Crianças. Então, no caso, por exemplo, se houver uma violação e a solução, né, a penalidade dessa violação for aplicar uma multa, essa multa ela tem um destino específico, tá? Então, todo o valor que foi arrecadado com essa multa vai ser destinado ao Fundo da Infância e da Juventude daquele município, então, do Conselho Municipal, certo? Então, sempre que houver uma violação, houver uma necessidade de uma ação civil pública e ela gerar uma multa, então a pessoa que violou precisar pagar uma multa, quem vai gerir e quem vai ter essa verba, como eu não tenho como definir efetivamente quem vai receber esse dinheiro, então nós aplicamos essa situação, que vai revertida a esse Fundo de Amparo à Infância e Juventude, que vai ter gestão do Conselho Municipal. Quando há a perda e a suspensão do poder familiar, então nós falamos bastante de perda e suspensão do poder familiar, vamos entender como que ela
funciona? Então, a perda e a suspensão do poder familiar é na situação em que há um genitor, né? Só genitor tem poder familiar. Então, essa perda ou suspensão do poder familiar acontece quando houver um mau exercício do poder familiar, que pode levar à aplicação de sanções aos pais. Então, sempre que os pais não exercerem a sua função de forma adequada, eu posso aplicar uma sanção. Essa sanção, ela pode ser uma suspensão ou uma perda desse poder familiar. Nós temos essa sanção prevista lá no artigo 129 e 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também no artigo 1637 e 1638 do Código Civil. Então acompanhem comigo aí no VAD. Peguem o VAD de vocês, pausem a nossa aula, marquem esses artigos, leiam eles com atenção e retomem aqui comigo, porque eles são importantes, vocês precisam ter o conhecimento desses artigos, tá? Então, sempre que eu indicar aqui na aula algum artigo, para o vídeo, dá uma lida nele no VAD e volta aqui comigo. Nesses artigos nós temos que prevêem algumas, sendo que as mais graves são a suspensão e a perda do poder familiar. Então nós temos várias sanções e que a mais grave seria essa. Elas são decretadas judicialmente, então vou marcar até para vocês não esquecerem. Quem que vai decretar? Sempre o juiz, né? Direito da criança e adolescente é judicial. Então, juiz que vai decretar essa medida. E ela é aplicável, as medidas aplicáveis aos pais no caso de mau exercício. Então, eu posso ter como aplicáveis a esses pais que não conseguiram exercer de forma adequada o poder familiar. Serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, então as pessoas que têm vício, né, que são ébridos habituais ou viciados em tóxicos, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, também posso encaminhar os pais a esses tratamentos, né, é uma proteção que visa a preservação do direito dessa criança ou adolescente. Também com encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Então, quando for verificado que o exercício do poder familiar não está sendo realizado de forma adequada, eu posso encaminhar a uma orientação específica. E advertências, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Então, nós temos várias medidas que podem ser aplicáveis aos pais que fazem mau exercício do seu poder familiar. Então, várias sanções. Então, aqui nós estamos tratando de sanções. Nessas sanções, a pior, a mais grave, é a destituição do poder familiar, a perda do poder familiar, tá? Essa é a mais grave de todas. Então, eu preciso sempre verificar se essa criança ou adolescente está sendo tratada de forma adequada no seio da sua família, né? Nós sabemos já que, como regra geral, eu tento manter aquela criança na família, mas em situações excepcionais, quando houver o nosso mau exercício, eu posso aplicar uma sanção. Esse procedimento, ele vai ser um procedimento judicial, tá? Ele precisa passar pelo Poder Judiciário, né? Eu preciso do contraditório da ampla defesa nessas situações, nesses processos de perda ou suspensão do poder familiar. Então, contraditório e ampla defesa significa que os pais têm direito a se defender, né, nessas situações. Então, os pais podem se defender no processo judicial. Vai ser provocado o Ministério Público ou ele vai ser o legítimo interessado. Significa o quê? O Ministério Público, se a pessoa do Ministério Público ajuizar essa ação, ele vai ser provocado, né, ele vai ter o seu parecer, ou ele pode ser o autor da ação. Então, o Ministério Público, nessa situação, pode ser também o autor da ação de perda ou suspensão do poder familiar. A suspensão deve ser revertida caso o problema que originou ela seja resolvido, né? Então, a suspensão
ela pode ser revertida desde que o que causou a suspensão tenha sido resolvido, e a perda só aceita reversão em situações excepcionais. Então, como regra geral, não se retoma. A perda perdeu, não tem o que fazer. Depois que perdeu o poder familiar, eu não consigo retomar, tá? Como regra geral. Só em situações excepcionais, e só é possível nessas situações excepcionais, nos casos que a criança não foi adotada. Então, quando nós estudamos adoção, nós vimos que a adoção gera uma nova filiação. Então, nessa situação, se a criança não foi adotada ainda, daí eu consigo reverter, se conseguir a situação, o motivo pelo qual essa família perdeu o poder familiar tenha sido resolvido, né? Não posso perder o poder familiar e depois voltar e o motivo continua lá, né? O motivo tem que ter sido resolvido. Apenas se não foi adotada, porque se foi adotada, extingue o vínculo com a família biológica, tem uma nova filiação. E a perda do poder familiar pode ser um dos efeitos de uma condenação criminal, né? Nos termos do artigo 92, inciso 2º do Código Penal. Então aqui nós já trabalhamos também a questão dos crimes, né, contra essa criança que geram a perda, e do artigo 23, parágrafo 2º do ECA. Então parem o nosso vídeo, leiam esses artigos, marquem eles são importantes para vocês, certo? Então, eu preciso sempre pensar que esse procedimento é um procedimento extremo, um procedimento que pode gerar uma situação nova, a criança pode, por exemplo, ir para adoção, né? Vai ter um novo vínculo de filiação, uma nova família. Essa perda, em regra, não vai ser revertida, né? Apenas na situação que for resolvido o problema e a criança não foi adotada, então nós temos que ter muito cuidado quando houver essa perda. E essa perda pode ser a consequência de um crime, tá? Então, consequência dessas penas, condenações criminais. Ainda em relação à nossa perda e a suspensão do poder familiar. Sempre que possível, eu tento retorno àquela família, tá? Eu tento, de todas as formas, retornar à família. Vocês lembram que eu preservo o seio familiar, eu preservo a convivência comunitária, eu tenho que tentar preservar ao máximo que se mantenha o vínculo, tá? Mesmo que essa criança vá para uma família substituta, a família é substituta, é por um tempo. Ela não vai para adoção automática, ela só vai para adoção quando for irreversível a situação, né? E a criança precise efetivamente de uma nova filiação, tá? Então, eu sempre tento manter o retorno da criança à família. Por isso que, inclusive nessa situação, é importante lembrar que nos casos de condenação criminal, não são todos os casos que os pais estão cumprindo pena que há perda do poder familiar, né? Apenas nos casos em que o crime foi cometido contra aquela criança de forma dolosa, efetivamente, porque o pai quis, né, maltratar aquela criança, tá? Não são todos que vão perder o poder familiar, porque não teria sentido, né? Se o crime não tem nada a ver com aquela criança, não tem sentido o porquê não perder o poder familiar. Então, eu sempre tento manter esse retorno da família criança, manter o retorno naquele seio familiar, para que aquela criança não perca o seu vínculo biológico, né? Se não for possível, né? Na situação em que não é possível, não tem como, os pais efetivamente não podem exercer o poder familiar. O que eu faço? Primeiro, eu vou para a família extensa. Quem que é família extensa? É aqueles familiares, né? As pessoas que estão na mesma árvore, que são familiares daquela criança. Então, os avós, tios, primos, irmãos, todas essas pessoas são da família extensa da criança e do adolescente. Essa criança, ela vai para a situação de guarda ou tutela, né? Então, a criança pode ficar com a guarda de alguém da família extensa ou na tutela da família extensa. Inclusive, por exemplo, no caso de morte, né? Quando o poder familiar se extingue pela morte dos pais, essa criança vai para a tutela da família extensa. Então, primeiro,
sempre vai para a guarda e tutela da família extensa. Eu busco sempre a família biológica dessa criança. Eventualmente, eu posso adotar uma pessoa que seja da minha família, desde que eu não seja ascendente nem irmão, tá? Então isso a gente já viu. Adoção por parentes que não sejam nem ascendentes nem irmão daquela criança ou adolescente, certo? Então eu preciso adotar apenas nas situações em que eu sou tio ou algum primo distante, daí ele vai ter preferência para que se mantenha essa criança na mesma família, né? Que eu não perca esse vínculo. Mas no caso de quando há um irmão ou um avô daquela criança, ele vai ficar com a tutela, tá? Então não quer dizer que eu não vou ficar com a criança, só que eu não posso adotar, porque a adoção tem um novo vínculo de filiação, né? Então o avô não adota neto, tá? Importante pensar, porque em algumas situações no cotidiano nós acabamos vendo isso, né? Avô adotando neto de outras formas, mas a regra é que eu não posso adotar, tá? Avô não pode adotar neto. Nós temos ainda, então, nessa ordem, tá? Quando há perda do poder familiar ou a suspensão, eu não consigo ficar com os pais. O que eu faço? Primeiro, guarda e tutela. Medidas mais brandas, família próxima. Depois, vai para parentes próximos que podem ser adotados. Se não tiver nada disso, não tenho família extensa, não tenho parente próximo, o que eu faço? Vou ao programa da família acolhedora. O que é o programa da família acolhedora? É um programa que as famílias se candidatam, né, nesse programa, a acolher crianças e adolescentes. Então as famílias se candidatam a acolher essas crianças e adolescentes, que está previsto no artigo 34 do ECA. Mas é importante pensar que essa família acolhedora, ela é provisória, tá? Eu tenho um programa que é provisório. Esse programa de família acolhedora, ele não gera uma adoção, né? Ele é apenas provisório, então ele não gera adoção dessa criança. É uma solução provisória por um período que pode ter uma guarda ou a tutela dessa criança. Não tem uma adoção aqui. Se não tiver ninguém, então assim, primeiro eu vou lá para a família, não tem ninguém da família, programa da família acolhedora, ninguém pode ficar na família acolhedora, eu vou ao acolhimento institucional, né? Então eu vou a alguma instituição e verifico se essa instituição pode ficar com aquela criança. Então o acolhimento institucional, ele vai acontecer só se não tiver mais ninguém próximo para ficar com essa criança e não tiver nenhuma família acolhedora. O acolhimento institucional, ele acontece somente se as outras opções não forem possíveis, tá? Então, na situação que eu não tenha nenhum parente, ninguém que tenha condições de ficar com essa criança. E a situação também é provisória, né? Então, se essa criança for para a instituição e o pai retomar o poder familiar, volta para o pai, ou se o pai perder o poder familiar, pode ir para a adoção. Então, a instituição tem que ser uma casa temporária, né? Nós chamamos às vezes de casa-lar. Então, essa casa-lar, ela tem como regra ser temporária, tá? A criança não pode ficar lá eternamente. E depois, claro que em regra, a gente vê na prática que as crianças acabam ficando um período maior do que o que seria previsto na legislação. Mas o acolhimento institucional, ele tem que ser como provisório, né? E deve... sempre que possível, procurar uma situação melhor do que a instituição, tá? E nesses casos em que não há nenhuma opção e não tem o que fazer mais, aquela criança perdeu, os pais perderam o poder familiar, não tem o que fazer com a criança está numa instituição, não tem mais ninguém próximo. Ela vai para adoção. Então ela vai para a nossa fila da adoção. Como regra geral, a adoção vai ser de uma família brasileira. Tá? Então, essa criança ela vai para a adoção de uma família brasileira. Mas a adoção internacional é possível em último caso. Então, nós já estudamos a adoção internacional apenas em última situação, tá? Seguindo aquelas regras que a gente já viu na nossa aula. Então, que tem um período específico, né? Tem que ter todo o processo judicial, dá preferência para os pais brasileiros, sempre, né? Então, temos algumas regras específicas
de quando essa criança vai para uma adoção internacional. Mas, como regra geral, ela vai para a família brasileira e apenas, em último caso, essa adoção internacional, certo? Então, eu tenho toda essa situação de quando a criança ela não pode mais ficar com seus pais, né? Por algum motivo, houve a suspensão ou a perda do poder familiar. Claro que é importante lembrar sempre que em algumas situações, por exemplo, os pais não podem exercer o poder familiar naquele momento, mas não para sempre, é uma situação temporária. Então, nessas situações, nós temos o Instituto da Guarda e da Tutela, tá? A adoção sempre rompe o vínculo biológico, né? Rompe o vínculo de filiação e com isso tem que ser uma medida excepcional, apenas em último caso, não em todas as situações, certo? Então aqui nós conseguimos ver todas as questões de perda e suspensão do nosso poder familiar. Nós temos as situações penais do ECA. Então, até agora nós vimos as situações em que eu preciso verificar de que forma aquela criança vai ficar, em qual família, o que está acontecendo naquele caso, né? O que pode melhorar, o que não pode melhorar. Então, nós conseguimos estudar todas as situações, papel do Conselho Tutelar, Ministério Público, função do juiz, ação civil pública, os interesses individuais coletivos. E nós temos no ECA algumas questões acerca de crimes, né? Ou aqui, como nós chamamos de atos infracionais. Então, ato infracional seria aquilo que é um crime no direito penal. Mas para o ECA não é um crime, é um ato infracional, porque foi praticado por uma pessoa com menos de 18 anos, tá? Então, o ato infracional ele é a parte penal do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Então, até agora nós vimos as questões de direito civil, de direitos coletivos, e agora vamos ver as questões de direito penal. O que configura um ato infracional? Então, o que é um ato infracional? Um ato infracional é toda a conduta que é descrita como um crime. Então, para o ato infracional ser um ato infracional, eu preciso ter uma previsão penal, então no nosso Código Penal, ou contravenção penal. Então, tudo aquilo que é considerado um crime, tá? Para o Código Penal ou para as leis penais, né? Pode ser leis infraconstitucionais também. Todas as legislações penais que caracterizam um crime, eu tenho, se a conduta for praticada por uma pessoa com menos de 18 anos, então uma criança ou um adolescente, é chamado de ato infracional, tá? Então, é importante primeiro lembrar disso. A conduta é a mesma. Então, o que acontece no Código Penal também se aplica no ECA. A diferença é de que forma nós vamos tratar essa conduta. No Código Penal, nós temos as aplicações das penas. Então, aqui no ECA, nós temos outras formas de punir o responsável pelo ato infracional, tá? Não é a mesma forma do Código Penal. Então, nós pegamos a conduta descrita no Código Penal e vamos verificar qual é a sua aplicação aqui no ECA. Esse ato ele precisa estar previsto em lei penal, inclusive na legislação extravagante, tá? Então, mesmo que não seja no Código Penal, mas na legislação extravagante, se está considerado lá como crime, nós vamos também ter como ato infracional, né? E ele precisa ser praticado pela criança e adolescente, tá? Então, isso significa menos de 18 anos. Todas aquelas crianças e adolescentes com menos de 18 anos que praticaram algo que seja uma conduta descrita numa legislação penal, aqui no nosso ECA vai ter praticado um ato infracional. Nós temos ainda a Lei 12.594, né, de 2012, que é uma importante legislação que ela vai instituir o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, o que acontece? O ato infracional, como aquela criança está em desenvolvimento, a criança ou o adolescente que praticou o ato, nós temos uma compreensão de que eu preciso
tentar reabilitar aquela pessoa para que ela volte à sociedade, que ela compreenda que aquela conduta não foi a conduta adequada, né? Que ela tenha uma educação em cima daquela conduta. Então nós chamamos de atendimento socioeducativo, que ele vai educar a criança ou adolescente para que ele não pratique outros atos infracionais. Diferente de quando eu já tenho um adulto, né? Na situação que eu tenho um adulto, ele sabe que ele não pode praticar crime. Eu compreendo que ele tem capacidade para compreender aquilo, né? Eu compreendo que a partir dos 18 anos as pessoas são plenamente capazes para compreender a realidade do que elas estão vivendo, do que elas estão fazendo e dos seus atos. Quando trata de uma criança ou adolescente, ela está em desenvolvimento, então ela está aprendendo ainda, ela não tem plena consciência de todos os seus atos. Por isso que é necessário que eu verifique se efetivamente ela tem condições de compreender. As medidas que eu vou tomar vão ser diferentes das medidas que eu tomo quando eu tenho uma pessoa com mais de 18 anos, né? Inclusive, eu preciso tentar proteger essa criança ou adolescente para que ele não fique em contato com as outras pessoas com mais de 18 anos, né? Pessoas que praticaram crimes efetivamente conforme o Código Penal, né? Porque eu tento entender nessa situação que essa criança ou adolescente ela tem como compreender, como ser educada e como retomar a sociedade sem praticar novos atos infracionais ou crimes quando elas completarem 18 anos. Tá? Então é importante lembrar disso, por isso nós temos todo um sistema nacional de atendimento socioeducativo que vai auxiliar nesse processo. Então, ele vai auxiliar no processo de reintegração dessa criança. E de educação, né? Na verdade, reintegração nós somos quando é de educação. Vamos botar como... Ele vai auxiliar nesse processo de educação. Reintegração é como nós falamos mais de criminosos mesmo. Mas de educação, de compreensão dessa realidade, do que está certo, o que está errado, para educar efetivamente essa criança ou adolescente e ter a consciência dos seus atos, né? Das consequências dos seus atos e de que forma isso vai se desenvolver. Compreendendo então o que é o ato infracional e de que forma eu vou conseguir saber, né, o que é o ato, qual é o seu ato, qual é a conduta que é considerada ato infracional, vendo isso lá na nossa legislação penal, nós vamos estudar na nossa próxima aula qual é a legislação aplicável e qual é o ato que se praticou e qual é a medida necessária para determinado ato infracional.